Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Professor Dionísio da Silva, boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Poliana querida. Boa noite, Leno. Boa noite. Hoje, vendo o nome de vocês, Poliana quer dizer, então, muitas Anas. Poliana, Ana quer dizer benéfica. Leno quer dizer sedutor. Veja você. Olha só. Igualzinho, professor. Agora, professor, em alguns dicionários de nomes e tudo mais, eu encontro, às vezes, aquela tradução que, na verdade, vem do livro Poliana, que é aquela menina que tenta encontrar sempre um lado bom das coisas, mas que está muito ligado ao livro Poliana, né? O Poliana Moça, o Poliana Menina. Eu acho que predominou aquilo que a personagem é, né? Uhum. Que fica como característica da personagem, mas Poliana tem esse sentido. Poli é muitos e Ana quer dizer benéfica. O Paulo Betti, que está com uma peça muito interessante em cartaz aqui no Rio, é uma autobiografia dele, é muito interessante. Ele explica várias etimologias de nomes, e uma que ele explica é Ana, a benéfica. E está correto, eu recebi o texto antes, ele me passou, eu dei uma olhadinha, está tudo correto lá. As etimologias da peça autobiografia lá são corretíssimas. Eu recomendo a peça, eu vi e gostei muito. Onde que tá, professor? Está no Centro Cultural Banco do Brasil, dos Correios, Centro Cultural dos Correios. Ah, muito bacana, vale super a pena. E Vale. o Leno quer dizer que ele é o sedutor. Ele é um sedutor, Lena. Sedutor é mais um pouco do que sedutora, mas eu quis ser Gentil. delicado, gentil com Lena, porque na verdade Lena é alcoviteiro. Será que alguém acha que combina? E hoje, professor, além dos nossos nomes, falaremos de... Existe um professor da Paraíba chamado Janduí Dantas Nóbrega. Janduí Dantas Nóbrega. Ele e a mulher dele estavam com dificuldade de explicar as lições de português para os filhos. Então, como ele é cordelista, ele faz cordéis. Já vou dizer de onde é que veio cordéis, a palavra cordel. Ele ensina português com versos. Uma quadrinha diz assim: o certo é privilégio ou privilégio. Ele diz para os filhos, escreveu, e o cordel é muito lido no Brasil, há 2.000 cordelistas em atividade, né? Tudo isso? Tudo isso. Tem mais cordelistas do que escritores. Eles dizem, é privilégio ou privilégio? Ele diz, é com E ou é com I? Preste atenção no recado. Quem pronuncia ou escreve privilégio está errado. Quem grava ou diz privilégio é um privilegiado. Muito bem. E depois ele tem a maisena, que a maisena é uma palavra curiosa, muita gente erra, porque ela está escrita errada. Na marca, né? Isso, na marca está escrita errada. Ele diz, maisena escrita com Z é a da marca afamada. A maisena da gramática é a com S grafada. S depois de ditongo, diz a regra, camarada. Ele explica de uma maneira muito divertida os porquês. As figuras de linguagem são as mais divertidas. O livrinho se chama As Figuras de Linguagem na Linguagem do Cordel. Explica metáfora, explica metonímia. O paraibano é muito inteligente, né? É verdade. O nordestino, de um modo geral, é muito inteligente. E eu lembro que na minha época de vestibular, há pouco tempo atrás, professor, muito pouco tempo atrás, eu não vou falar quantos anos, mas enfim, Você tem 14, faz 20, tinha 9. Há pouco tempo atrás, eu lembro que eu tinha alguns professores de química que, para eles colocarem na nossa cabeça aquelas formulazinhas, eles ensinavam com música. E aí fica bem mais fácil de aprender. Claro, fica muito mais fácil, porque você tem que descobrir maneiras de memorizar, tem que descobrir qual é o tipo de memória que você tem.
Algumas pessoas têm a memória visual, outras auditiva, e outras, escrevendo, elas guardam melhor. Se elas escreverem, né? Elas gravam. Mas o cordel, Poliana, dá tempo? Dá tempo. O cordel, ele vem, é uma palavra que vem do provençal cordel, com influência do catalão, que já dizia cordel, que quer dizer barbante, cordinha. Então tem muito a ver com o que ele é mesmo. Esse tipo de literatura é composto de historinhas em cadernos pequenos que são pendurados nessas cordinhas, por isso se chama cordel. E os personagens são sempre assim, personagens da realeza, reis, príncipes, princesas muito bonitas, cavaleiros andantes. São pessoas para quem a honra está sempre em primeiro lugar. Aparecem ali os 12 pares de França, que aparecem em todas as narrativas orais desse tipo, desde a Idade Média. O Carlos Magno. Aparece também, começou a aparecer no século XX, o Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, que dizia que o nome dele se devia ao fuzil que ele usava, que em pleno combate ele atirou tanto que o cano do fuzil começou a iluminar o campo de batalha, era de noite, né? O padre Cícero Romão Batista também está sempre nessas histórias. E como os preconceitos no Brasil são abundantes, quando foram pesquisar a vida do Lampião, disseram que ele era homossexual e então trataram muito mais como lamparina, não é? É verdade. Professor Dionísio, sentiremos saudades até segunda-feira, mas amanhã o senhor está de volta cedinho com Ricardo Boechat. Muito obrigado. Amanhã às 10 horas, espero estar com o Boechat e seus Blue Caps aí, Rudolf Schneider, Maíra Gama. Uma beijoca para ti, Poliana, um abração, Leno, e nos vemos de repente. Nos vemos, né, professor? Não conheço você, viu, Leno? Só uma gravação. Eu já levantei essa hipótese, que a Poliana fez dessa gravação você. Muito obrigado, um abração. Um beijo, Tchau, professor. Tchau. Beijo, tchau. E com o professor Dionísio da Silva, nosso jornal também vai ficando por aqui, mas para você uma excelente noite. Tchau, Leno. Até amanhã. Tchau, até amanhã.